Salve, choferas de todo o Brasil! Cadê vocês? Manda um chofera aí, hashtag chofera na tela para eu jogar você aqui, hein? Vocês estão jóia? Ansiosos pela aula de hoje? Olha que interessante. Hoje eu vou analisar uma prova oficial do Detran que um dos nossos alunos fez e ele trouxe para mim uma situação que eu vou mostrar para vocês aqui, vocês vão ver que legal, muito bom. Deixa eu mandar na tela aqui, o pessoal que já chega cedo, né? Já deixa alguns comentários aí. William Henrique, passando aqui para agradecer ao senhor professor Ronaldo. Dispenso do senhor, só o professor Ronaldo tá bom. Fiz minha prova dia 26 agora, de agosto, fiz 26 pontos. Já posso ser considerado um chofera? Claro! William Henrique Chofera. Que Deus lhe abençoe sempre, você também, William. Amém. Obrigado, meu querido. Estou vendo aí também a Fátima Aguiar. Ó. Boa noite, professor. Matriculei ontem, estou muito feliz por ser sua aluna. Tenho muita fé em Deus, que já passei de primeira. Estou com você, hein, Fátima? Valeu mesmo. Cadê? A galera começou a botar o chofera aí, ó. Aide Galdinho mandou um hashtag chofera. Mas quem aí? Mais ninguém. O pessoal esqueceu como é que faz a hashtag chofera. Deixa eu escrever aqui. Pera aí, ó. Chofera. Chofera é chofer fera, tá, gente? Para quem não sabe, a turma que está chegando aí, novata, ó. Olha aqui, ó. Chofera. Chofer fera. É o que vocês se tornam quando chegam aqui. Saem daqui motoristas mesmo, hein? Cadê? Mais alguém aí? Deixa eu ver. Ah, Jaqueline mandou um chafera aí, ó. O William mandou um chafera. A Zenaide, a Janete. Quem mais? Cadê? Mais alguém? Tem a Carla aí, ó. É isso aí. Moçada, então é o seguinte. Prova oficial. Certamente não vai dar tempo da gente analisar a prova toda. Então, o que eu fiz? Eu tirei só aquelas questões. Deixa eu dar uma ajeitadinha na minha câmera aqui. Eita. Eu tirei só as questões que o cara errou. Ele acertou 15 e errou 15. Acertou metade da prova e errou outra metade. E aí, cara, ele é aluno nosso. Ele é aluno nosso EAD, tá? E ele disse o seguinte, professor, não caiu os macetes lá que você ensina. Acabou não me ajudando, porque eu fui contando com os macetes e tal. Eu peguei as questões que ele errou, não peguei nem as que ele acertou, não, porque pegasse as que ele acertou também, a gente ia achar mais macete lá. Mas eu peguei as que ele errou para mostrar para vocês que se ele tivesse aplicado só os macetes, ele teria passado. Faltou 6 pontos, né? Faltaram 6 pontos para ele passar, que ele fez 15, ele precisava de 21. Ok? Tamo junto? Bora lá? Então deixa eu jogar na tela aqui, vocês vão falar para mim. Se está de um tamanho bom, vocês conseguem ler isso aí. Vocês estão conseguindo ler isso? Porque isso aqui é um PDF, cara. É a prova dele, eu não consigo aumentar. A não ser que eu fizer isso aqui, ó. Aí some eu da tela, né? Aparece só a questão. O que vocês acham? Desse jeito aqui, comigo na tela, dá para ler? Tá ok? Ou não? É melhor deixar sem eu na tela, deixar só a questão. Responde aí. Comigo ou semigo? Vamos lá. Com o professor ou sem o professor na tela? Escreve aqui, ó. Já vi aqui. A Zenaide mandou, ó. Sem você. A Zenaide mandou com você. Vamos lá, vai ser uma votação aqui, hein? Deixa a tela toda. Então, 2 para tirar eu. Laurinha, sem você. A Júlia, com você. Com você. Opa, com você virou. Sem você na tela, empatou de novo. Sem você na tela. Sem você na tela. Show. Então, vai sem eu na tela. Bora lá. A primeira questão que ele errou na prova é essa daqui. Vocês vão me ajudar respondendo também, tá? Vamos ler aqui com vocês, ó. A identificação externa, presta atenção nisso aqui, ó, identificação externa, vou deixar esse destacado. O que é externa? É aquela identificação por fora do veículo. Ela é feita por meio das placas, claro. As placas do veículo, placa dianteira, placa traseira, que está até falando, ó, dianteira, traseira. Aí vem, sendo que a placa traseira é lacrada na estrutura de todos os veículos. Então, aqui eu já vou começar corrigindo o Detran. Esse aqui foi o Detran onde o meu aluno fez prova. Não é todos não, tá, seu Detran? Já tem um tempo... Deixa eu mostrar a minha cara aqui, peraí. Já tem um tempo
que as placas no padrão Mercosul dispensam o lacre, tá, daquela placa lá de trás. A da frente nunca teve, a de trás não, é dispensado. Então, quando o Detran coloca todas as placas são lacradas, o Detran errou, né, seu Detran? Oi, Detran errando. Não são todas, né, seu Detran? É só naquelas que a placa não é o novo padrão Mercosul, ok? Inclusive, tratando da legislação atual, o ideal seria o Detran considerar as placas novas, padrão Mercosul, portanto, esse negócio de lacre na placa traseira já era, né? Voltei aqui tela toda. Beleza, então todos os veículos. Vamos considerar que são todos lacrados, né? Vamos considerar aqui o erro do Detran. A placa dianteira, presta atenção nisso aqui, hein? Tem o seu uso dispensado. Dispensado é o que, gente? Que não precisa da placa dianteira. A placa dianteira tem o seu uso dispensado. O nosso aluno aqui marcou ônibus. A resposta dele foi ônibus. Mas o ônibus, ele é dispensado da placa dianteira, gente? O que vocês acham? Sim ou não? Tô vendo a galera já respondendo. A letra C, as motocicletas, tal. Deixa eu ver aqui alguns comentários para cima aqui, porque eu mudei de tela. Não lembro dessa aula, ó, não lembro dessa aula em nenhum curso. Erraria de placa? Aqui por dedução, se você só parar e pensar como é que as placas do veículo são. Professor, estou triste, sexta-feira passada fiz a prova, não passei. Eu quero dar um chupa Detran para ele, me ajuda aí, ajuda sim, Simone, vamos junto. Vamos meter um chupa Detran aí. O Marinho Conservador aí mandou, ó, passando aqui para agradecer seu trabalho, assistindo seus vídeos, passei com 23, parabéns, Marinho. Aí a Daiane respondeu que a letra C, ela acha que as motocicletas, que não precisa da placa na frente. A Nayara também, a Imaculada também. E todo mundo que respondeu, obviamente, respondeu letra C, porque na letra C, que está as motocicletas, não precisa de placa na frente. Aliás, o Luciano respondeu letra D. O Luciano acha que o caminhão trator, esse que está na letra D, não precisa de placa dianteira. Então vamos lá, vou dar a resposta aqui para vocês. A resposta dessa questão, obviamente, é letra C, né? Motocicleta. E quero bater um papo com vocês a respeito dela. Teve macete nessa questão? Não, não teve macete. Nessa aqui realmente não deu para aplicar nenhum dos macetes que eu ensino. Gente, mas não carece nem de estudar, né? A questão deu uma enrolation aí no início, falou que precisa de placa, a identificação externa é feita pelas placas, isso nós já sabemos, né? Inclusive, presta atenção nisso, ó. Identificação externa é feita por meio de placas. Identificação obrigatória é feita por meio do número do chassi. Guarda isso, pelo amor de Deus, que se perguntar na sua prova, você não pode errar. Caiu identificação externa, placas. Identificação obrigatória, número do chassi. Só existem esses dois tipos de identificação que caem nas provas, tá? Combinados? Alinhadinhos? Beleza. Aí o Detran vem falando que a identificação externa é pelas placas dianteira e traseira, certinho. Falou que todas as placas traseiras são lacradas. Mentira, não são todos. O Detran errou. Vão dar um desconto para ele aí, porque eles não conhecem legislação de trânsito, né? E no final vem perguntando, que tipo de veículo é dispensado da placa dianteira? Aí alguém aqui respondeu letra D de dado, gente. O caminhão trator é o cavalinho da carreta. Tá? Se você não sabe o que é um caminhão trator, agora você já vai relacionar. É o cavalinho que puxa a carreta. A carreta tem o cavalinho e a carroceria, né? Que você conhece assim, não é? Na verdade, chama caminhão trator e semi-reboque. Esse é o nome correto. Tá? Então, o cavalinho, ele tem ou não tem placa dianteira? Claro que ele tem placa dianteira. Ele não tem a placa traseira, né? Na verdade, ele até tem a placa traseira. Mas ele pode ser dispensado porque essa placa traseira do cavalinho ela vai reproduzida lá na traseira do semi-reboque, da carroceria, porque o semi-reboque ele tampa a placa traseira do cavalo, caminhão trator, né? Eu estou falando cavalinho, né? Caminhão trator. Então a fiscalização não conseguiria ver aquela placa ali do cavalinho, do caminhão trator. Então, e pode ser dispensada a placa traseira, não da dianteira. O cavalinho, o caminhão trator, ele tem placa dianteira. Agora, moto. Vocês já viram placa
Vocês já viram placa em moto, na parte da frente da moto, na frente da moto ali? Nem moto, nem triciclo, tá, gente? Não tem placa na frente. Então vamos lá. Vamos para a próxima. A1 não teve macete. Mas questãozinha fácil, né, gente? Por dedução, ó. Caminhão tem placa na frente, ônibus tem placa na frente, caminhão trator, que é o cavalinho da carreta, tem placa na frente. Agora, motocicleta não tem placa na frente, né, gente? Bora para número 2 agora, ó. Uma placa com pictograma significa, gente, pictograma são esses símbolos aqui, ó, que vem dentro das placas. Essa placa aqui é uma placa de atrativo turístico. Se você olhar no seu livrinho ou qualquer lugar que você estiver estudando, a placa de atrativo turístico, ela é retangular. Ela pega assim, ó, ela é retangular. Isso aqui dela é tudo marrom, essa parte aqui é marrom. Só que no meio daquela placa retangular marrom tem esse pictograma, que é esse símbolo aqui. Então, o pictograma é o símbolo que vem dentro da placa. Então, a pessoa vê só o pictograma, não vê a placa toda marronzinha, ela fica meio perdida. Que placa é essa? Na minha opinião, também é uma falha do Detran. Porque no trânsito você não vai ver só o pictograma, você vai ver a placa toda, não é? Mas calma com o Detran, porque eles estão aprendendo ainda, tá? O Detran ainda está aprendendo a lidar com formação de condutores. Então, o pictograma é isso. E aqui ele quer saber o que significa isso aqui, ó. Isso aqui está vendo que é água, né? Então, um símbolozinho aqui sinalizando água. E um camarada aqui numa prancha, parece, com a vela, não é? O que vocês acham? Isso seria cachoeira e queda d'água? Seria praia, estância hidromineral ou área para esportes náuticos? Estou vendo a galera respondendo em peso, letra D de dado. Letra D de dado, letra D de dado, letra D de todo mundo, letra D de dado. Que bom, bom saber que vocês estão sabendo o significado dessas placas aí, ó. D de dado. E a galera que está acostumada a assistir aula comigo aqui está fazendo certinho, estão colocando assim, ó, 2D. Por que 2D? Porque ele está respondendo a questão número 2. Faça isso. Antes de colocar a letra, coloca o número da questão, que é para eu saber que você está respondendo a número 2. Porque tem gente que chega atrasado, está respondendo a 1 e nós já estamos lá na 2. Beleza? Fiz a minha prova de 26, 26 pontos. Pode mandar um chupa Detran? Claro que pode. Deixa eu ver quem responde, deixa eu ver. E também já posso considerar um chofera? Sim, chofera William Henrique. Responde aí, professor. Que Deus abençoe sempre. Manda o chupa Detran que eu vou jogar na tela aqui. Vai lá. Só o William Henrique, hein, gente, que já passou, hein? Então, bora lá, gente. Tem macete? Tem como aplicar macete aqui? Não tem. Também não tem macete. Então, duas questões sem macete. A resposta é área para esportes náuticos. Na verdade, se você for estudar o significado dessa placa, lá no livrinho de vocês vai estar só assim, ó, esportes náuticos. Porque essas placas de área para a prática de esportes, todas elas têm como é que eu falo? Um início de significado, que vem lá na página do Manual Técnico de Sinalizações, que significa o seguinte: área para a prática de, aí vem, esportes náuticos, área para a prática de campismo, área para a prática de tudo quanto for relacionado a esporte e natureza, turístico. E aí a galera ficou em dúvida, cachoeira e queda d'água. Aí é uma cachoeira mesmo, né, gente? Vocês vão ver assim, uma cachoeira. No desenho, em vez de parecer um moço numa prancha à vela, vai parecer uma cachoeira, né? Praia. Na praia vai ser a aguinha do mesmo jeito que tem aqui e uma sombrinha. Tem uma sombrinha. Acho que é assim, né? Que deve ser uma sombrinha. Então aqui dentro do desenho seria uma sombrinha. Estância hidromineral é como se fosse uma água jorrando do chão, assim, ela vai para um lado e para o outro, assim, ó. Isso é estância hidromineral. Os sinaizinhos são esses. Então você precisa decorar essas placas para na hora da sua prova você não cair nisso aí, né? Ficar em dúvida em qual que é. Beleza? Pode ver que eu lembro de todas, né? Estou até mostrando na tela aqui. Bora para mais uma? Vamos lá. Deixa eu ver qual que é a próxima. Estacionar o veículo na contramão é infração o quê? Média, grave, gravíssima ou leve? Ah, professor, essas aí são difíceis.
realmente, deixa eu até conversar um pouco com vocês aqui, realmente, cadê? Peraí, eu botar aqui. Essas onde pergunta a natureza de infração, eu acho uma covardia, porque ninguém sabe, confia no que eu estou te dizendo, ninguém sabe todas as naturezas de infrações. São mais de 500 condutas infracionais. Eu trabalho com isso, ensinando isso há quase 30 anos, eu não sei todas. E nem tenho intenção de saber. Porque se eu quisesse decorar todas, na hora que eu decorasse, eles vão e mudam um monte, porque isso muda constantemente. Eu nunca vou conseguir decorar todas. Polícia rodoviária não sabe, diretor de órgãos de trânsito não sabe. O pessoal do Detran, então, esquece. Eles não sabem nem que a placa traseira não é lacrada mais. Imagina que eles sabem a natureza de infrações. Mas eles insistem na ideia de ficar perguntando natureza de infração. Para nossa sorte, isso cai pouco em prova. 2, 3 questões no máximo, tá? Tem macete, não é um macete tão eficaz iguais aos que eu normalmente ensino. E nessa questão aqui, né, especificamente, que é de estacionamento, eu tenho uma regrinha que vai ajudar demais vocês. Presta atenção na regrinha. Quando a infração for estacionamento, só existem 2 infrações que são gravíssimas. Presta atenção, anota isso aí. Guarda um minuto da aula aí, nós estamos no minuto 19 da aula. Você vai anotar isso para você, quando cair questão lá, estacionou tal coisa. Só estacionamento, para vocês terem ideia, são mais de 30 situações. Tem estacionamento de 50 centímetros a 1 metro do meio-fio. Tem estacionamento a mais de 1 metro do meio-fio. Tem estacionamento a menos de 5 metros da esquina. Tem estacionamento a contramão. Tem estacionamento em frente de rampa de garagem. São mais de 30 condutas só de estacionamento. Vocês vão decorar isso? Tem porquê, né? Então, presta atenção no macete. Gravíssima, estacionamento, gravíssimo. Só existem 2. Anota aí. Estacionar na vaga de PCD, que é a pessoa com deficiência, ou idoso, que é o idoso lá, né? Pessoa com 60 a mais, que aparece lá na plaquinha. Então, só existem 2 gravíssimas. Estacionar na vaga de PCD ou idoso. E a segunda é estacionar na pista de rolamento de rodovias e vias de trânsito rápido. Rodovias e vias de trânsito rápido são vias onde a velocidade desenvolvida é muito alta. Imagina um cara estacionar no meio da pista. Para começar, eu acho que nunca existiu essa infração, porque se o cara for suicida para fazer um negócio desse, né? Estacionar no acostamento, tudo bem, isso a gente vê. Agora, no meio da pista, na pista, muito estranho. Então, se o cara fizer isso, ele estacionar na pista de uma via onde a velocidade é alta, rodovia, via de trânsito rápido, aí é gravíssima. Só essas duas. Vocês anotaram essa bagaça, não anotaram? Então, você já sabe que gravíssima aqui não é. Porque eu acabei de falar que estacionamento gravíssimo é só se for vaga de PCD ou idoso, ou então na pista de vias de alta velocidade. Gravíssimo, vocês já eliminaram. E anotaram isso para... E a leve também, cara, a infração leve de estacionamento, só existem 2 também. Para ser estacionamento leve, ou o camarada estacionou no acostamento, agora é no acostamento, tá? Aí é tranquilinho, é uma infração leve. Ou ele estacionou longe do meio-fio entre 50 centímetros e 1 metro. Por que, professor, que tem esse negócio entre 50 centímetros e 1 metro? Se passar de 1 metro, aí a infração é mais grave. Mas entre 50 centímetros e 1 metro, a infração é leve. Tá? Então, você já sabe que leve também não é. Então, o que você fez depois que você aprendeu esse macete? Deixa eu jogar a tela aqui. Aqui. Você já vai eliminar a leve, porque você sabe que estacionamento leve só tem 2, que é o estacionar no acostamento ou longe do meio-fio entre 50 centímetros e 1 metro. E gravíssimo também você já eliminou, porque você sabe que só tem 2, que é a vaga de PCD idoso ou então na pista de vias de alta velocidade. Sobrou o quê? Média e grave. Aí você vai aplicar o macete que eu ensino no curso. Uma infração de trânsito, para ela ser grave ou gravíssima, ela tem que oferecer risco direto à vida, à segurança. Pensa comigo. Alguém foi e estacionou na contramão. Há um altíssimo risco de alguém morrer por causa disso? Não, né, gente? Claro que não.
Ah, professor, mas o carro na contramão, não sei o quê. Esse carro na contramão é só o carro virado, sentido contrário, tá? Deixa eu mudar aqui, vocês não estão vendo a minha cara, agora vocês vejam a minha cara aqui. É só o carro virado, no sentido contrário. Do mesmo jeito que o carro poderia estar para lá e está para cá. Só que para cá ele está errado, então ele pode ser multado. Não é grave isso, gente. Não é grave. Não oferece risco direto à vida. Beleza? Então voltemos lá. Só pode ser letra A, média. Estacionar na contramão é média. Moçada, presta atenção em mim aqui, moçada. Choferada, né? Decorem isso que eu falei aqui. Eu dei uma dica para vocês que quando o estacionamento é gravíssimo, quando o estacionamento é leve. Com isso, você já consegue eliminar alternativas. Na hora da sua prova, estacionou em frente à garagem. Aí você pensa assim, bom, gravíssimo não é, porque gravíssimo só se for em vaga de PCD ou idoso ou então na pista de rolamento de vias de alta velocidade. Então, já eliminei gravíssimo. Leve também não é, porque o professor falou que estacionamento leve é só quando estaciona no acostamento ou então longe do meio-fio. Só pode ser média ou grave. Aí você pensa, alguém estacionar na frente de uma garagem oferece risco de vida? Não, então não é grave, é média. Aí, mais uma. E assim vai, meu querido. É assim, com esses macetes, com essas dicas que a gente vai aprendendo a puxar o tapete do Detran e mandar um chupa Detran, igual a Liv Guimarães aqui mandou. Ó. Apertei o botão do chupa Detran, passou. Parabéns, Liv. Bora então, hein? Bora então para mais um aqui. Joguei a tela inteira. Questão número 4. Ó, na 3 já teve macete aí, hein? Teve um macetinho do risco de vida ou não, para você saber se é grave ou se é média, né? Que não era gravíssima nem leve, nós eliminamos com aquela aulinha que eu dei. Agora vamos lá. Nas interseções. O que é interseção, gente? Interseção são cruzamentos, tá? Os cruzamentos ou suas proximidades, ou seja, próximas áreas de cruzamento, a ultrapassagem é o quê? Proibida nas vias de sentido único, proibida, permitida, proibida apenas se houver placa de regulamentação. Tem macete nessa questão, gente? Fala só o macete para mim. Fala só o macete que vocês estão vendo, para eu eliminar uma ou outra alternativa aí. Só o macete. Fala o macete dessa 4 para mim. Escreve aqui na tela o macete que vocês estão vendo aqui. Eu vejo 2 macetes aqui nessa questão, que aplicando os 2 é 100% de certeza de acertar essa questão. Então vamos lá. Apenas, o Sheriston falou, opa, tem apenas. Apenas é casca de banana. Então a gente já pode eliminar. Olha o apenas aqui, ó. Apenas é casca de banana. Onde tem casca de banana é 90% da alternativa ser errada. Então já eliminei ela. A D está fora. Sobrou o quê? A, B e C. Olha aí, ó. A Erlane já achou. Olha as duas inimigas, as brigonas, alternativas brigonas. Eu ensino ela. Como é que é esse lance da alternativa brigona, gente? Uma fala uma coisa e a outra fala o contrário. A B está falando que é proibida. A C está falando que é permitida. Meu amigo, quando você encontrar duas alternativas brigonas, deixa eu olhar aqui para vocês de novo. Espera aí. Quando você encontrar duas alternativas brigonas, uma falando que é e a outra falando que não é, a resposta tem que ser uma das duas brigonas. Tem que ser uma das duas. Com isso, você já faz o quê? Vamos voltar lá. Com isso, você já elimina a letra A também. Você já sabe que a resposta é B ou C. Tem que ser. Tem que ser. Quando eu falei B ou C, lembrou até aquela cantora, né? Beyoncé. É B ou C. E aí a galera sabe, gente, dentro de cruzamento ou próximo dos cruzamentos é proibido ultrapassar letra B de bola. Olha para mim aqui. Nós estamos na questão número 4. A 3 nós conseguimos responder com macete. A 4 nós conseguimos responder com macete. Vai anotando, hein? Vou até anotar isso aqui para no final a gente fazer as contas. 2 já foram respondidas com macete. E 2 não teve jeito. 2 não teve como mesmo. Aí não teve como responder com macete. Deixa eu ver no chat aqui. Estou vendo a galera aí. Ó. Realmente estou fazendo as provas no simulado, mas tem alguns que
os macetes não dá muito certo, não. É raro, tá, Nelson? Porque os macetes que eu ensino são macetes com 80% de chance de acerto. Significa que, se você usar, a chance de acertar é de 80% a 90%. O de errar é de 10%, 20%. Então, é muito grande a chance de acerto nos macetes, tá? Pelo menos os macetes que eu ensino. Vamos para a próxima, vamos para a próxima. Vamos lá. Alguém perguntou o que é interseções. Falei agora, tá, Diego? Na hora que eu li a questão, eu falei, interseção é cruzamento, tá bom? Chegou atrasado, né? Então, vamos lá. Vamos para 5, questão 5 agora. A 5, fala aqui, ó, mostrou a plaquinha, deu o código dela, e tem muita gente que fala, caiu o código lá na minha placa. Caiu o código, mas caiu a placa, né? Cai só o código que não pode. Então, essa placa aqui significa que o sentido de circulação de tráfego é único, é duplo na via transversal, é duplo passando a único, é duplo. O que vocês acham? 5. Único, duplo, duplo na transversal, duplo passando a único. Dá para aplicar macete ou não dá? Estou vendo a galera aí falar único. Gente, eu estou vendo seta para um lado e para o outro. Como é que pode ser único? Não tem como, né? A plaquinha está mostrando seta para os dois lados. Aí estou vendo aqui, ó. 5D. Deixa eu ver aqui um comentário. 5D. Aí está falando apenas. Tem apenas aqui? Não, é porque está respondendo outra questão. Então, gente, quando for se referir a uma questão, fala qual questão. Tá igual o pessoal falando aqui, ó. 5 é D, 5D, 5D. Ok? Letra D. Está todo mundo indo de D. Dá para aplicar macete? Tá, aí, ó. Cadê? Alguém mandou aqui, ó. Eita, não consigo acertar porque o chat vai correndo. A Simone, ó. Brigonas de novo. KKKKK. Achou as alternativas brigonas. Gente, uma tá falando que é única, a outra tá falando que é dupla. É única ou é dupla? Tem que ser uma das duas. Então, já vou eliminar a letra B e a letra C. Só erra quem quer. Olha o macete aí. E aí eu pergunto para você, essa placa aqui, ela é única ou é dupla? Eu sei que é A ou D, porque eu apliquei o macete das alternativas brigonas. Tem uma brigando com a outra aqui. Encontrei as duas brigonas, eu já elimino o que sobrar. E eu já sei que é uma ou outra das brigonas aqui que é certa. Gente, aqui tem duas setas, uma apontando para um lado, outra apontando para o outro. Não tem como ser único, só pode ser duplo. O camarada errou essa questão na prova. Ele marcou a letra B ou C, se eu não me lembro. Mas por que ele fez isso? Porque ele não soube aplicar o macete das brigonas. E, de novo, deixa eu até anotar aqui, peraí. Das 5 que nós respondemos, 3 deu para usar macete. Caramba, olha só, tá vendo? E ele falou assim, professor, não caiu nenhum dos macetes lá. E aí? Como é que faz? Vamos lá, estou mostrando que tem, né? Peguei só as que ele errou. Vamos para mais uma? Bora lá? Questão 6. Essa questão é horrorosa. Você sabe quando fala assim, eu odeio o Detran? É quando ele manda esse tipo de questão. Para começar, ele meteu apenas em todas as alternativas, então não tem como usar o macete. Aqui também tem apenas. Não tem como usar o macete do casca de banana para eliminar, né? Não tem como, porque meteu apenas em todas. E aí, olha o que é essa questão. Essa aqui é a tal da questão de assertivas. Vou explicar isso para vocês. O que é isso? Isso que está na letra A, B, C e D são alternativas para você escolher uma ou outra. Agora, aqui na questão tem assertivas. Assertivas é quando ela vem numerada assim, ó, com esse número romano aqui. Ó. Aqui tem um izinho de número romano. Aqui tem o 2izinho, que é de número romano também. E o 3izinho. Normalmente vai vir 1, 2, 3, ou às vezes até 4, porque eles costumam colocar isso aqui também, que é número romano. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, quase sempre. 4 costuma cair também. E são assertivas. Essas assertivas você tem... Deixa eu apagar essa daqui, que essa aqui não tem nada a ver. Aí. Essas assertivas você tem que anotar qual que é certa e qual que não é. Vamos analisar? Não, tem que ler. Eu ia falar que não ia ler a pergunta, ia ler só as assertivas, mas eu tenho que ler. Ó. 2 veículos
Transitando por fluxos que se cruzam. Meu amigo, começou com esse negócio de fluxos que se cruzam, você já pode saber. Está querendo saber de preferência, tá? Aproxima de local não sinalizado, ou seja, não tem placa, não tem semáforo. Terá preferência. Não falei aqui, ó. Começou com esse negócio de fluxos se cruzam para saber. É a preferência que ele está querendo saber. Quem tem a preferência? Aí é aquele macete que eu ensino no nosso curso. Toda vez que falar preferência, a resposta vai ser rodovia, rotatória, ou direita, que é quem vem pela direita. Preferência tem que ser esses três. Quando for prioridade, deixa eu mudar aqui para eu olhar para vocês. Presta atenção, porque é uma aula aqui, hein? Falou fluxos que se cruzam, pode saber, está querendo saber a preferência. E preferência, meu amigo, enfia isso na sua cabeça. Só existem 3 regras: rodovia, rotatória e direita. Só isso. Se souber só isso, você acerta. Só que o Detran, miserável igual ele é, costuma colocar uma pegadinha falando de prioridade. Presta atenção, porque se na questão pedir prioridade, aí você não vai aplicar o rodovia, rotatória direita, não. Quando na questão falar prioridade, é polícia, bombeiro, salvamento, ok? Polícia, bombeiro, salvamento. Aqueles veículos que têm giroflex, sirene, prestam serviço de urgência e emergência. Prioridade tem que ser polícia, bombeiro, salvamento, os que prestam serviço de urgência e emergência. Preferência, rodovia, rotatória direita. Professor, está confuso? Não está. Não está. Vamos de novo, devagarinho, com calma, para você mentalizar. São 2 situações diferentes. Prioridade, polícia, bombeiro, ambulância. Preferência, rodovia, rotatória direita. Só decorar isso. Aqui na questão está falando alguma coisa de prioridade? Não, está falando de preferência. Então é rodovia, rotatória direita. E aí, meu querido, você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui e vai analisar cada um. Ó. Assertiva número 1. No caso de apenas um fluxo ser proveniente de... O que apareceu aqui? O que está escrito aqui? Vou até destacar essa bagaça, espera aí. O que está escrito aqui? Rodovia. Então, já achamos um. Né? Que é das 3 regrinhas que nós aprendemos. Aquele que está circulando por ela. Está dizendo que quem circula pela rodovia tem preferência. Então, eu já sei que a assertiva número 1, vou anotar isso aqui, ó, a número 1 está ok. Ela está certa. Vamos continuar agora para a assertiva número 2. Ó. Aqui começa a número 2. Ó. No caso de rotatória, o que está escrito aqui? O que está escrito aqui, gente? Leiam comigo, por favor. Rotatória. Aquele que estiver circulando por ela tem a preferência. Tem rotatória aqui na nossa regrinha, gente? Tem rotatória. Então, a assertiva número 2 também está ok. Vamos ler a 3 agora. Nos demais casos, o que está circulando pela rua mais larga. Gente, aqui na nossa regrinha, rodovia rotatória direita, fala rua mais larga? Olha para mim. Olha para minha cara aqui, por favor. Fala rua mais larga? Fala rua pavimentada? Fala rua iluminada? Fala rua do que você quiser nessa regrinha aqui? Não fala. Preferência é só 3 palavrinhas. Rodovia, rotatória e direita. Rodovia, rotatória nós achamos. O direita não tem. O Detran inventou um negócio aqui para colocar nessa assertiva número 3. E você que é meu aluno já sabe que a 3 não está ok. Não está ok. E aí você vai vir aqui nas alternativas agora que você aprendeu isso, e você vai ver que na letra A fala que apenas a 1 está ok. Mentira, é a 1 e a 2. Então já elimina a letra A. Na letra B fala que a 1 e a 2 estão ok. Essa é a resposta, que eu descobri que é a 1 e a 2 que estão ok. Na C diz que é apenas a 2. Não. É a 2 e a 1, tá, seu Detran? Então já elimina esse aqui também. E na D, que é a mais absurda, fala que a 3 está correta. A 3 não está. A 3 é a única que está incorreta. Então ela já está eliminada também, essa assertiva número 3. Resposta, letra B de bola. Vamos lá.
olhando para mim aqui. Dá para responder com macete. É o macete do preferência, rodovia rotatória e direita. Agora, mesmo dando para responder com macete, que já vou até anotar aqui, ó, 4 já foram com macete, né? Essa é uma questão tenebrosa, né? O Detran meteu uma questão desse tamanho lá, como se já não bastasse a pergunta, ele tem que colocar assertivas para você descobrir qual assertiva que é verdadeira, qual que não é, para depois, lá nas alternativas, você ir responder. Ridículo. Nota 0 para quem elaborou essa questão aí dentro do Detran, tá? 0. Infelizmente, o Detran de Santa Catarina põe isso em prova. Detran de Mato Grosso põe isso em prova. Mato Grosso do Sul põe isso em prova. É ridículo. Isso aqui não testa conhecimento, isso aqui testa intelectual da pessoa, a intelectualidade dela, o nível de escolaridade, grau de interpretação. E Detran, de novo, Detran. Vou repetir mais uma vez. Olha a redundância. De novo, vou repetir mais uma vez, que é para ver se vocês enfiam isso na cabeça. Para de botar a questão que exige interpretação. A questão tem que exigir conhecimento. No trânsito, a gente não precisa fazer interpretação de questão, não. Pelo amor de Deus. Está faltando é competência para poder elaborar questões para essa bagaça aí. Eu mando de graça, dentro do nosso banco de questões, que tem milhares de perguntas aqui, eu mando de graça para vocês. E, inclusive, esse Detran, onde essa questão caiu, paga uma empresa terceirizada para poder elaborar essas porcarias de questões aqui. Peço perdão a vocês, o desabafo aqui, a palavra de baixo calão, mas é o mínimo que o pessoal do Detran merece, é isso aí. Deixa eu mandar um abraço aí para o Wesley Costa, que está fazendo um superchat aí para a gente, apoiando o nosso trabalho. Obrigado, ó. Tamo junto, Wesley. E ele mandou: professor, há 8 anos comecei a fazer autoescola. Na prova tomei 5 pau, comecei a fazer esse ano, tirei 27, só vendo seus vídeos. Obrigado, garoto. Valeu pela confiança, valeu pelo superchat aí, tá? E deixa eu ver aqui. Difícil demais. Está aí, hein? Pois é, Nelson. A questão ela é difícil, não é pelo lado do conhecimento, pelo lado da interpretação. Olha o tamanho da questão. Palhaçada um trem desse, né? Daiane aí bateu palma, falou tudo. Janete também. É isso aí, gente. Infelizmente, vocês viram, né? O Detran não sabe que nem todas as placas são emplacadas. Você fica inventando esse tipo de questão desse tamanho aqui para complicar a vida do pessoal que está tirando carteira. Aí o Lindamar falou, em Lages também tem, mas Lages é Santa Catarina, se eu não me engano, né? Ou eu estou errado? Detran de Santa Catarina, que é danado para colocar assim. Detran de Minas tem assim? Não conheço, cara. Não lembro Detran de Minas com questão desse tipo aí, não. Beleza? Então vamos lá, vamos continuar. Fizemos 6 das 6, 4 nós respondemos com macete. O aluno falou que não tinha macete, hein? Bora para mais. Questão 7. Essa aqui também dá para responder com macete, tá, gente? Vocês vão ver agora. A CNH contém fotografia, identificação, CPF do condutor e data de validade condicionada ao exame de aptidão física e mental. Quando fala validade condicionada ao exame de aptidão física e mental, porque a validade da carteira, na verdade, é a validade do exame de aptidão física e mental. Aquele exame que você fez lá na clínica para tirar a carteira, tá? Então, até aqui não perguntou nada, ele só afirmou. Tem fotografia, tem identificação, tem CPF e tem validade conforme o exame de aptidão física e mental que você fez lá na clínica quando você foi tirar a carteira. Após o vencimento da data de validade, a CNH é válida por, no máximo, fica estranho isso aqui. Deixa eu olhar para vocês aqui e rir de novo do Detran, né? Fica estranho isso aqui, porque isso aqui leva a gente a entender que a CNH, ele acabou de falar que ela é válida até a validade do exame médico. E agora, depois que ela vence, ela ainda é válida. Se ela venceu, a validade venceu, né, Detran? Ô, Jesus, me ajuda aí, ué. Na verdade, ela não é válida. O que acontece é que com a habilitação vencida, você não será multado em até tantos dias depois, que a partir de um prazo ali para você renovar, mas não é que ela é válida. Ela já venceu. Você mesmo escreveu aqui que venceu, Detran. Me ajuda, né? Por favor. Então, vamos lá. Aí o nosso aluno aqui respondeu 45 dias. Não existe no Código de Trânsito Brasileiro, se existe, me deu uma amnésia aqui agora, não existe na legislação de trânsito nada que tem prazo de 45 dias. Nada, nada. E olha que tem milhões de coisas com prazo, hein?
99% dos prazos em dias que a legislação de trânsito fala, vai ser isso aqui, ó, 30 dias. Se eu não me engano, cara, só tem uma situação que não é 30 dias, em tudo quanto é prazo que existe no código. Deve ter uns 200, 300 tipos de prazo. É prazo para transferir veículo, é prazo para isso, prazo para aquilo, prazo para não sei o quê. Na verdade, são até mais. Tem uns 60 dias, que é o prazo para você transferir não, para você comunicar a venda após isso aí. Você já pode ser autuado. Tem autuado não, né? Responder solidariamente pelos erros que o comprador fez. Você tem prazo para o Detran aplicar a punição. Pode ser 180 dias, se não tiver recurso, ou 360 dias, se tiver recurso. Só isso, cara. O resto é tudo, 99%. Falou de dia, quantos dias? Qual prazo? Não sei o que. 30. Se não souber, chuta no 30 que a sua chance de acertar é 99%. Beleza? Macete também. Anota esse macete. Toda vez que na sua prova falar de prazo em dias, você vai no 30. Só tem 3 situações que não é o 30 e dificilmente eles vão perguntar na sua prova o que não é o 30. 99% das vezes vai ser o 30. Então, nem preocupe, já chuta logo no 30 e tchau. Beleza? Prazo para recorrer, 30 dias. Prazo para apresentar defesa, 30 dias. Prazo para apresentar o condutor infrator, 30 dias. Prazo para renovar a habilitação, não pode, né, tomar multa, que é o que a questão está falando aqui, depois da CNH vencida, 30 dias. Tudo quanto é prazo. Antigamente, o prazo para apresentar o real infrator era... Eu estou falando, não estou olhando para vocês, né? Antigamente, o prazo para apresentar o real infrator era 15 dias. Aí, para ajustar, o Detran meteu 30 dias também. Aí ficou tudo com 30 dias. Aí acabou a bagaça, anota esse macete. Errou porque quis. E, inclusive, 45 dias não existe na legislação. Se tem alguém aí assistindo a aula que conhece a legislação de trânsito e lembra aí de algum prazo na legislação de trânsito, fala 45 dias, me ajuda a lembrar aí, porque não existe não, tá, gente? 45 dias o cara arrancou debaixo do sovaco. Elisângela mandou, gente, bora deixar o like. Tem quase 600 pessoas assistindo e nada de like. Cadê o like? Vamos lá, vamos para mais um, hein? Das 7, 5 eu respondi com macete, hein? E o cara falou que não tinha macete na prova. Hoje mesmo aqui no chat alguém falou que não tinha, né? A placa A42C... professor, caiu o código da placa na minha prova, mas caiu a placa aqui do lado. Então esquece o código, você precisa de olhar. Não sei nem porque o Detran põe isso aqui. Não sei por que ele põe, porque no trânsito você não vai ver isso, você só vai ver a placa. Então a placa, esta placa significa o quê? Obras na pista? Não, gente, a placa de obra tem um trabalhadorzinho ali, né, com a pá. Não é. Eu até eliminado uma vez, que é absurda essa, né? Fluxos opostos de tráfego deixam de ser separados por um canteiro central. O que é fluxos opostos? Vai carro e vem carro. Isso é fluxos opostos, tá? Vai e vem. As duas setinhas aqui, tá uma indo, outra vindo? Responde para mim. Não, né, gente? Tá as duas indo. Então, isso aqui não é fluxos opostos, não, tá? Isso aqui é fluxo no mesmo sentido. Já eliminei essa também. É fluxo de mão dupla. Vamos supor que eu não saiba a resposta. Pode ser, porque mão dupla vai e vem carro, não é? Poderia ser. Canteiro central que passa a dividir fluxo de tráfego no mesmo sentido. Olha aqui, fluxo no mesmo sentido. E é exatamente isso que está acontecendo aqui, ó. Tem fluxo desse lado e fluxo desse lado, ambos no mesmo sentido. E aqui na frente tem um desenho de um canteiro central que começa, ó, o canteiro central passa a dividir, e é exatamente isso, ó, os fluxos no mesmo sentido. Então, o próprio desenho já entrega, tá, gente? O próprio desenho já entrega. Toda vez que tiver um canteiro central, é alguma coisa dividida, tá? Dividida. Tem canteiro central, seja começando ou terminando, é alguma coisa dividida. Se é fluxo no mesmo sentido, é pista dividida. Se no caso for, eu falei dividida é pista, na verdade. A resposta vai ser pista. Quando dividir o significado, né? A resposta vai ser pista.
Então, pista dividida ou pista dupla. Pista dupla, se for, vai e vem. Pista única é só se for, vai. Aí complicou, eu concordo com vocês. Estou querendo passar o macete aqui, mas não estou sabendo passar o macete. Então, deixa eu apagar isso aqui para ter espaço para eu poder escrever. Vamos lá. Calma aí, moçada. Calma aí. Bora lá. Quando tem esse canteirinho central, tá? Tem o canteiro centralzinho aqui, ó. Tem ele aqui, ó, né? Aí, ó, bonitinho aqui. Você vai prestar atenção no seguinte: se as setas são no mesmo sentido, aqui parece que está dividindo, mas está dividindo mesmo, tá? Mas ambas para frente, não tem uma subindo, outra descendo, não. A gente chama de pista dividida. Separa isso aqui. Vão de novo desenhar o canteirinho central. E agora com a seta indo. Epa, fiz um negócio aqui que eu não queria. O que eu fiz aqui? Espera aí. Uma seta indo e outra seta vindo. Uma vai, a outra vem. Ficou torta essa aqui, né? Espera aí que vai dar certo. Aí. Vamos fazer direitinho. É porque ela é tortinha mesmo no desenho. Eu quis colocar torta aqui. Quando for assim, uma indo, outra vindo, aí é pista de novo. Só que agora é pista dupla. Ah, menina. Professor, então por que não foi aqui mão dupla? Porque mão dupla não tem canteiro central, tá? Mão dupla é só aquela linha dividindo. Pista dupla tem o canteiro central. Toda vez que tiver o canteiro central, gente, é pista. Na mesma direção, dividida, pista dividida. Direções opostas, fluxos opostos, pista dupla. Então a resposta tem que ser letra D de dado. Deu para pegar aí, não deu? Deu, deixa eu ver. Mas, gente, eu não tô vendo aqui todos os comentários de vocês no chat, porque eu tenho que sair da tela. Vocês estão vendo, né? Eu tive que sair da tela aqui. O Maxwell marcou a letra D. A Tainá, ó, estou estudando o seu curso, estou amando. Me explica, por favor, como gravar infrações de trânsito. Eu falei na aula aqui de hoje, tá, Tainá? Chegou atrasada, certamente. Infrações de trânsito são mais de 500 diferentes. Eu não sei todas. Eu ensino um macete lá que ajuda a responder. Precisa de decorar isso? Não precisa, eu nem recomendo. Porque vai cair umas 2, 3 só na sua prova. Vai cair umas 2 ou 3 só na sua prova. E você não vai conseguir decorar todas. É perda de tempo. Na aula, no curso, eu ensino aquelas 15, 20 que são mais comuns. E ainda ensino um macete para ajudar se é grave ou gravíssimo, se é leve ou se é média. Eu ensino um macete. Então assista lá o curso, a aula, que com certeza só com essas 20 mais comuns, mais o macete, você consegue acertar se cair lá na sua prova. Beleza? Aqui o Sherson perguntou, aí não tem alternativa brigona? Vamos ver se tem. Deixa eu ver. Fluxos opostos, fluxo no mesmo sentido. Quase que é uma brigona. Poderia ser sim. Porque aqui na B fala fluxos opostos e na D fala fluxo no mesmo sentido. Não é aquela brigona escancarada, não, mas dá para ir. Então eu eliminaria a letra A e a letra C, porque quando tem brigonas eu sei que é B ou D. Tem que ser uma das duas brigonas. E nesse caso vocês já aprenderam, né? Fluxos opostos, vai e vem setinha. Como aqui está só indo, então é fluxo no mesmo sentido, letra D de dado. Boa, tá, Sherson? Valeu, dá para aplicar sim. Dá para aplicar o macete. Então vamos meter mais um aqui, né? Já que o Sherson nos ajudou. 6, hein? Nós estamos na 8. 6 eu respondi com macete. Deixa eu falar olhando para vocês. O aluno que fez essa prova falou que não caiu macete na prova dele. Eu peguei só as que ele errou. Das 8 que nós vimos até agora, 6 dá para aplicar macete. Vamos continuar. Vamos para a questão número 9 agora. Ao transitar em pavimento com presença de óleo, barro, areia ou água na pista, tornando escorregadio, o condutor deve fazer o quê? Bom, se tem óleo, barro, areia, alguma coisa que deixa a pista escorregadia, eu vou acelerar o veículo? Claro que não, né, gente? Tem uns negócios que são absurdos. A tal da alternativa absurda, né? Que já põe para você poder eliminar. Essa A está fora. Parar rapidamente o veículo. Tem gente que até pensa que seria uma boa alternativa isso aqui. Mas rapidamente,
Olha, a pista é escorregadia. Se você para rapidamente, o que acontece? Seu veículo vai derrapar, vai rodopiar, vai acidentar. Então, ó, não é boa ideia, não. Evitar mudanças abruptas de velocidade e frenagens bruscas. Frenagem brusca, acho que vocês sabem o que é, né? Frear com muita força. Mudanças abruptas de velocidade, e acelera e freia também, tudo muito inconstantemente, aquela coisa totalmente descoordenada. Aqui está falando de evitar, fala que você tem que evitar esse tipo de coisa. Ó, essa número 2 aqui, que é isso? Eu fui fazer um 2, fiz um R de Ronaldo. Vamos fazer de novo, vamos lá. Essa aqui é a número 2. Oi, gente. Espera aí que... Calma aí. Vou conseguir fazer um 2 aqui, espera aí. 2, aí. E tem a 1, que é essa primeira aqui, ó. Mudanças abruptas de velocidade, frenagem brusca. Evitar isso. Vocês acham que a gente tem que evitar essa mudança abrupta de velocidade e essas frenagens bruscas? Sim, ok, com certeza. Certamente vai ser essa a resposta. Posicionar o pé no pedal de freio para uma parada repentina. Parar rapidamente e parada repentina é a mesma coisa, gente. Não é? Só mudou o jeito de falar, não é? Então, tá fora também, né? Eliminei aqui. Resposta letra C. Deixa eu olhar para vocês. Tem macete? Não tem. A letra C, eu estou vendo que a galera está respondendo aí. Letra C, letra C, letra C, letra C, letra C. Show. Tem macete? Não tem. Aqui não aplica macete. Não tem nenhum macete. Não consegui ver nenhum macete aqui. Deixa eu ver. Rapidamente. Não tem macete. Não tem. Então, essa aqui não teve jeito. Mas ela é uma questão de direção defensiva. Direção defensiva, cara, é só você analisar com calma, usar o bom senso e usar aquilo que tem menos chance de provocar um acidente. É isso. Direção defensiva não carece nem de estudar. Se você conseguir ter a maldade de analisar as alternativas, igual eu analisei aqui, você já consegue acertar. Perceba, quando falou parada repentina, isso não é bom, né? Parar repentinamente, nem com pista seca, isso é bom, imagina com pista molhada, escorregadia. Frear rápido, não é bom, tá vendo? Então a gente, com calma, consegue analisar e não tem erro. Aí a Clara falou, essa estava difícil demais, viu? Não achei, Clara. Sinceramente, de todas que eu vi até agora, é a mais fácil. Porque não precisa estudar a legislação para responder isso, não. Vamos ver de novo. Vamos lá. Você só analisando, usando bom senso, você consegue acertar. Ó, acelerar o veículo para... Eu vou acelerar onde a pista está escorregadia? Fala a verdade. Acelerar? Não dá. Eu já risquei o acelerar e eliminei a letra A. Parar, tudo bem, mas rapidamente... Eu vou parar rápido em cima de uma pista escorregadia? Não dá, já arrisquei o rapidamente e eliminei a letra B. Ó, é só questão de análise, percepção, perceber que aquilo ali é perigoso. Se parar rapidamente não é bom, aqui embaixo na letra D também não dá. Parada repentina e parada rápida é a mesma coisa. Risquei o repentino e eliminei a letra D. Agora vem aqui, ó, evitar, quer dizer, eu não vou fazer mudanças abruptas de velocidade e frenagens bruscas. Pronto. Eu vou evitar isso mesmo. Então, letra C, questão fácil, na minha opinião, tá? Vamos lá. Vamos para 10. Quem tem prioridade no trânsito? O pedestre ou o condutor? Aí tem o Detran inventando moda, né? No Código de Trânsito Brasileiro, presta atenção em mim aqui, a não ser que eu esteja com a memória muito ruim. Vocês vão me dar um segundo, CTB Planalto, só para eu fazer uma busca rápida aqui, ó. Ctrl F, prioridade. Aparece 9 vezes a palavra prioridade no Código de Trânsito. Aparece quando fala que os órgãos e entidades de trânsito darão prioridade em defesa da vida. Aparece que os veículos precedidos de batedores terão prioridade de passagem, que são aqueles que vão escoltados, né? Aparece também quando fala que os veículos destinados a incêndio, salvamento, polícia, coisa e tal, foi o que eu falei agora há pouco, né? Que era prioridade. Ele está aí também com prioridade. Aparece também a prioridade navio no cruzamento dará com velocidade reduzida, quer dizer, quando a gente vai ceder prioridade no cruzamento tem que ser com velocidade reduzida. Nas áreas urbanas, quando houver passeio, o pedestre terá prioridade sobre os veículos quando não existir faixa de pedestre, tá? Ou quando existir faixa de pedestre.
Ok, aí falou que o pedestre tem prioridade. Nas vias rurais, quando houver acostamento, a circulação dos pedestres também será feita com prioridade sobre os veículos. Então vamos lá, vou voltar aqui na questão. Vamos jogar aqui. E a questão de direção defensiva. A questão de direção defensiva não precisa estudar, é analisar friamente. Vamos lá. O pedestre tem prioridade do trânsito. Ó, quem tem prioridade do trânsito? O pedestre ou o condutor? Pensa comigo. Entre o pedestre e o motorista, quem que vocês acham que o Código de Trânsito vai dar prioridade? O primeiro lugar lá no código que eu falei de prioridade é a defesa da vida. Aqui, meu amigo, eles vão pular do pedestre, lógico. E aí na letra A fala, vou eliminar aqui, ó, o condutor, pois ele está no comando. Nada a ver. Como pessoa, cidadão, sempre será o condutor. Aqui ainda tem uma casca de banana, então você já elimina a letra C. Sobrou A e D. A e D. O que vocês acham que se adequa melhor ao que o Código de Trânsito quer, preservação da vida? É do pedestre, desde que idoso, pois ele é mais desprotegido? Ou é o pedestre, pois ele é mais vulnerável frente ao veículo? Só o idoso ou todo tipo de pedestre? É isso que as duas alternativas estão colocando aqui. Se eu falo que é só o idoso, eu estou ignorando criança, estou ignorando pessoas com deficiência. Então, já que é para dar alguma prioridade, eu tenho que analisar tudo, não é só o idoso, né? Então, está errado. Letra A está fora. Letra D é a resposta. E é exatamente isso que vocês identificaram aí. Está todo mundo indo de D. Gente, de novo, não deu para aplicar macete. Mas questão de direção defensiva. Fácil, é só ter calma, analisa com bom senso. Entre o pedestre e o condutor, quem que vocês acham que o código vai dar prioridade? Para o pedestre. Então, as duas, a B e a C que tinha condutor, já risquei. Já eliminei duas. Aí, se eu tiver que chutar, fiquei em dúvida entre a A e a D. Eu vou ter 50% de chance de acertar, porque eu só chutei entre duas. Não é? Essas questões de direção defensiva são fáceis. Beleza? Bora para mais uma. Questão 11. Sobre o cinto de segurança, podemos dizer que é incorreto. Aqui o Detran ajudou, botou incorreto em caixa alta, letras bem grandes. Ó. É incorreto afirmar. O cinto pélvico é aquele que se prende à cintura. Realmente, gente, pélvico é o mesmo que cintura, tá? Cintura. Não precisa nem de eu escrever, né? Estava aqui, era só ligar aqui, ó. Eita, professor, que não presta atenção. Vamos pagar isso aqui e fazer direito. Ó. Pélvico é cintura, chama pelvis. Pelvis. Para você que nunca tinha ouvido falar esse nome, pélvico é pelvis, de cintura. Então, isso aqui está ok. O cinto pélvico é aquele que se prende à cintura. Ok. Vou botar um ok aqui na frente. O cinto de 3 pontos é aquele que se prende ao peito e ao quadril. Quadril é a pelvis, cintura, ao mesmo tempo. Isso também é ok, tá, gente? Ó, vamos desenhar um bonequinho aqui. Ó. O bonequinho está aqui, sentado, uns bracinhos aqui no volante. Se o cinto passa só aqui, ele é um cinto de 2 pontos, que ele só prende aqui e aqui. Beleza? Nesse ponto, deixa eu tentar fazer um aqui e aqui. Ó. Ele só prende nesses 2 pontos. E ele é um cinto pélvico, um cinto subabdominal, fica abaixo do abdômen, subabdominal, na pelvis, na cintura. Agora, quando tem um terceiro ponto, fazendo isso aqui, ó, aí é um cinto de 3 pontos. Ele prende no tórax e na pelvis ao mesmo tempo. É isso que está dizendo aqui. A letra C diz que o cinto de 3 pontos é ineficaz. Eficaz é uma coisa boa. Ineficaz quer dizer que é uma coisa que não é eficaz. Ineficaz é o mesmo que não eficaz. Ora, gente, qual cinto vocês acham que é melhor? O de 2 pontos ou o de 3 pontos? O de 3 pontos ele é mais eficaz. E aqui está dizendo que ele não é eficaz. Como a questão está pedindo a incorreta, achei ela aqui, ó. O cinto torácico vem de tórax, peito, é aquele que se prende ao peito. Então vamos lá, hoje vocês tiveram uma aula aqui de cinto de segurança, hein? O pélvico é o de 2 pontos. 2, eu estou ruim para fazer 2 que se. Vamos lá, 2
pontos. Vou colocar só o PTS aqui. E o torácico também pode ser de 2 pontos nos veículos antigos, né? Mas normalmente ele é de 3 pontos. E lembrando que o de 3 pontos é o mais eficaz. E a alternativa C está dizendo que não é eficaz. Deu para aplicar macete? Deu para aplicar macete? Não deu. Então, também não foi. Vamos para a próxima. 12. Está acabando. Vou mostrar 15 para vocês aqui hoje. Mais uma de assertivas. Vamos ler? A manutenção periódica e preventiva é uma das responsabilidades de todo condutor, a fim de garantir a segurança ao trafegar com o veículo. Aqui ele não perguntou nada, ele só afirmou, né? Assim, analise, ou seja, pensando assim, pensando que o condutor e o proprietário têm que fazer manutenção periódica no veículo, a gente vai analisar as assertivas 1, 2 e 3. Vamos analisar? O desbalanceamento das rodas provoca deformações na carcaça dos pneus, interferindo no correto funcionamento do sistema de lubrificação. Gente, sistema de lubrificação não tem nada a ver com desbalanceamento de roda. Então, isso aqui, mete um não aqui, ó, N2, para a gente saber que isso aqui está incorreto, tá? A2, a calibragem correta dos pneus, segundo orientações do fabricante, poderá contribuir para o prolongamento da vida útil dos pneus. O que vocês acham, hein? Se eu mantiver a calibragem do pneu correta, vai prolongar a vida útil dos pneus? Sim, porque o pneu mal calibrado, ele desgasta prematuramente. Tá? Então, eu diria até, cara, se for pensar direitinho, a calibragem correta, ela nem prolonga a vida útil do motor, do pneu, né? Na verdade, ela evita o desgaste prematuro. Tá? Mas o Detran deu isso aqui como certa, vou meter um OK aqui, essa assertiva número 2, mas é contestável, tá vendo? Ah, então quer dizer que se eu manter a calibragem correta, eu vou prolongar a vida dos pneus. Não, você não vai prolongar, ele vai gastar o jeito que a gente tinha que gastar mesmo. Agora, se você manter a calibragem correta, você vai evitar o desgaste prematuro, aí sim. Tá, Detran? Você vacilou aqui de novo, hein? Mas vamos lá. 3. A estabilidade. Estabilidade é o equilíbrio do veículo nas curvas, né? A estabilidade do veículo correlaciona-se com a correta calibragem dos pneus. Sim, se o pneu está mal calibrado, o veículo fica bambo, né? Não fica estável, estabilizado. E com a capacidade de redução do nível de óleo do sistema de transmissão, de novo. Óleo não tem nada a ver com pneu, tá? Pelo menos no veículo. Se for óleo na pista, tem a ver, porque o pneu vai passar, ele vai escorregar. O nível de óleo, seja de onde for, que está falando do sistema de transmissão, não tem nada a ver com pneus, tá, gente? Nada, que está falando de pneus, nada a ver. Então, isso aqui também não. Gente, somente a número 2 está correta. Vamos ver as alternativas? A 3 apenas? Não. A 1 apenas? Não. A 1, a 2 e a 3? Não. Apenas a 2? Sim, só a 2. Então, essa aqui é a resposta. Tranquilo? Estou vendo gente falando a 3. Não, não é a 3, não. Só a 2. Só a 2 que está correta. 12, letra D. Certinho. Letra D, letra D, letra D. Isso aí. Show. Não deu para aplicar macete também. Bora para mais uma. Questão 13. Essa também é de assertiva? Deixa eu ver. Não é assertiva, não. Mas ele contou uma história gigantesca aqui. Ridículo. Quem elaborou essas questões lá está ridículo. Vamos lá. Você está no estacionamento de um supermercado com seu veículo e observa a seguinte situação. Então, estou falando que você que está aqui assistindo essa aula agora, imagina que você tirou sua carteira, você está lá dentro do seu veículo, estacionado. Você não está dirigindo, não. Você está paradão lá dentro do carro, esperando a esposa ou o marido trazer as compras lá do supermercado. E aí você percebe 3 motoristas. Tem o motorista 1. Deixa eu tirar isso aqui para não confundir gente aqui. Tem o motorista 2. Cadê o motorista 2? Está aqui, motorista 2. E tem o motorista 3. Cadê o motorista 3? 1, 2, 3. 3 motoristas. O motorista 1 entra no seu veículo, quem fala é o veículo dele, tá? Não é o seu não, porque aqui o Detran ainda foi confuso. Você imagina que
Eu li rapidamente, achei que era dentro do meu veículo, né? Se você está lá no estacionamento, vendo a situação, o cara vem e entra no seu veículo, no veículo dele. Entra no veículo dele, vamos colocar assim, dele, né? Vou escrever aqui, ó, dele. Eita, que não vai. Entra no veículo dele que está estacionado e acende a luz de ré para sair da vaga. Chegou, ligou o carro, botou ré, acendeu a luz de ré, está indicando que vai sair da vaga. Aí o motorista 2, atento a isso aí, aguarda calmamente o condutor 1 fazer a manobra, ou seja, sair da vaga, para entrar na vaga dele, que vai ser liberada. Sacou? O motorista 1 está saindo da vaga. O 2 viu e resolveu aguardar para pegar aquela vaga. Eis que, intempestivamente, ridículo isso aqui, tá? Eu sei o que significa intempestivamente, mas não há necessidade do Detran usar esse tipo de vocabulário numa prova que não exige escolaridade nenhuma, né, seu Detran? Ridículo. Eis que o motorista, tira intempestivamente, vamos ler. Eis que o motorista 3, aí já é um terceiro motorista, força a passagem e ocupa o lugar. Olha, o 1 estava saindo, o 2 estava esperando para entrar, mas o 3 forçou, correu e entrou na vaga. Diante dessa situação, é possível afirmar que o motorista, vamos ver, agora que nós entendemos a questão gigantesca, ridícula do Detran, falou que o motorista 2 é liberal e respeita o comportamento dos outros. Bom, que ele respeita o comportamento dos outros, a gente deu para perceber, né? Porque o 2 estava calminho lá aguardando. Né? O 2 estava calmamente aguardando. Agora, liberal, não sei, vou botar um meio certo aqui. Diz que o 1 é cooperativo e respeita a sinalização. Nem uma coisa nem outra. O 1 é o que estava saindo da vaga. Por que ele é cooperativo? Ele não estava cedendo a vaga para ninguém, já estava saindo mesmo. Se ele estivesse cedendo a vaga para alguém, diria que ele é cooperativo. E diz que ele respeita a sinalização. Que sinalização? A única sinalização que fala aqui na questão é que ele botou a ré. Mas aí não é nem que ele respeita, que ele gatou marcha ré, e de ré liga. Que sinalização? Não dá para afirmar nenhuma coisa nem outra, está fora. A letra C diz que o 3 não respeita o direito das outras pessoas. Eita, chama, hein? Ó, 3C. Aí, ó, a 13C, né? É isso aí, ó, tá na cara. Esse 3 aí é mal educado, não respeita. Tá vendo? Viu? É isso aí, ó. A Daniela até falou, ó, o motorista 2 perdeu a vaga. Isso sim. Pois é, perdeu por causa da falta de educação do 3, né? Aí a galera já logo percebeu que a 13 aí é a letra C. Tranquilo. Show. Isso aí. Já achamos. O 3 entende que seus deveres são iguais aos dos outros? Não entende, não. Se ele entendesse, ele não ia fazer isso, né? E aqui não fala nem de deveres, aqui fala de direitos, né? Então também está fora. A letra A ficou mais ou menos, a letra B está fora e a letra D fora, sobrou a letra C, que isso aqui está na cara, né? O 3 não respeita o direito dos outros. Vamos analisar essa questão. Dá para aplicar macete aqui? Não dá. Não deu para aplicar nenhum macete aqui. Mas é uma questão de direção defensiva. E é uma questão que dá para a gente chegar à resposta se a gente conseguir entender a pergunta. O problema é que o Detran mete uma questão desse tamanho lá, uma pergunta desse tamanho, eu sei que tem gente com pouco estudo que vai ter dificuldade de interpretar. Então, Detran, de novo, presta atenção, Papai Ronaldo aqui, Detran. Detran, olha para mim aqui, Detran, você que trabalha no Detran aí. Para tirar carteira de motorista, não exige grau de escolaridade. Basta que a pessoa saiba ler o básico. O básico. Ela não precisa apresentar diploma nem de primeiro ano primário. Entendeu, Detran? Aí, Detran, você vai e me mete uma questão dessa, exigindo do candidato interpretação textual. Detran, não é interpretação textual que o motorista precisa para ser um bom motorista. Entendeu, Detran? O que é que desenha? Né? Vamos falar assim para ver se a pessoa se toca, sente vergonha e elabora umas questões decentes, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá que tem mais duas aí. 6 nós conseguimos responder com macete, hein? E o cara falou que não tinha nenhum macete. Vamos ver aqui. Vamos lá. A 13, 14 agora. Inclusive, peraí. Não, já foi.
De acordo com as alternativas abaixo, qual a melhor escolha em situações de emergência? Ó, tem lá uma situação de emergência. Qual que é a melhor escolha? Buzinar para avisar os outros? Não. Buzina só pode ser usada em duas situações: alertar outros usuários a fim de evitar uma situação de risco, ou qual que é a outra? Ih, rapaz, esqueci, hein? Fugiu da cabeça, deixa eu ver se eu... Aqui. Buzinar a fim de evitar acidente. E para ultrapassar quando você estiver fora de perímetro urbano. Só nessas duas situações. É um absurdo, a gente tem que ter um dispositivo no veículo que só pode usar em duas situações. Você buzinar para cumprimentar os outros, buzinar para chamar os outros na porta de casa, tudo é errado, é infração da multa, tá? Só pode buzinar quando quiser ultrapassar alguém na rodovia, você pode dar um toque na buzina ali para alertar ele, para te dar passagem. Ou então, você perceber que tem um ciclista que vai entrar na sua frente, ou coisa assim, alguém saindo de ré de uma garagem, você pode buzinar também. No mais, não pode. Retirar o veículo do fluxo de trânsito e sinalizar com o triângulo e o pisca-alerta. O que é fluxo de trânsito? Aconteceu uma situação de emergência ali, o carro quebrou, alguma coisa. Então, tira o veículo do fluxo. Beleza, isso é bom, ok. Sinalizar com o triângulo e com o pisca-alerta. Liga o pisca-alerta do carro, coloca o triângulo. Ok também. Então, aqui está tudo ok, né? Vamos ver se tem outra melhor aí. Procurar conservar seu veículo na via. Ué, veículo na via? Aqui está falando para tirar. Tira o veículo da via, do fluxo. E na letra C fala, deixa ele na via. Achamos as brigonas, né? Se nós achamos duas brigonas, um manda tirar e o outro manda deixar. Conservar e deixar é a mesma coisa. Se tem duas brigonas, uma das duas tem que ser a resposta, né, gente? B ou C. Nesse caso, nós já descobrimos que é a letra B. Tranquilinha, né? Macete de novo. Essa da brigona aqui hoje. Se o cara tivesse aprendido só essa, eu tinha respondido um monte de questão aí, ó. Essa é a questão 14, nós conseguimos responder 7 usando macete, hein? 7. Vamos ver se tem mais. Valeu aí, ó. Fazer o certo e contar os passos para colocar o triângulo. Boa, isso aí. Elefantinho e brigona. Aí, dá para aplicar do elefantinho também, porque ela é destacadamente a maior, né? Boa também, Simone. Dá para aplicar 2 macetes aí, ó. A das brigonas faz você eliminar a e a D, sobrando só a B e C. E a do elefantinho, você vai entre a B ou a C? Qual que é o elefantinho? A B, né? Boa. 2 macetes numa questão só. E o cara que foi fazer a prova falou que não tinha nenhuma questão com macete lá. Ei, Jesus. Vamos lá, vamos mais um. São medidas que se deve adotar em caso de acidente, exceto. Esse exceto aqui, eu sei que tem muita gente que tem dificuldade para responder questão assim. Então, você vai fazer o seguinte, você vai riscar o exceto e acrescentar um não na questão. Deixa eu só fechar agora, acrescentar um não, beleza? Professor, como assim? Você não vai ler o exceto mais. Você vai ler assim, ó, não é medida que deve adotar em caso de acidente. Pronto. Ou em caso de acidente, o que você não deve fazer? Beleza? Riscou o exceto, trocou ele por um não. Pronto, está resolvido. Não tem mais o problema do exceto. Vamos lá. Parar o veículo em local seguro, cuidar da sua segurança ao prestar socorro. Beleza, parece bom isso, né? Aqui parece ok. Não remover ninguém que apresente sinal de fratura da coluna ou do pescoço, a não ser que haja risco. Aqui fala para não remover. A letra C fala para remover. E aí? Não remover? Remover. E ainda tem o imediatamente, que causa o imediatismo. Isso aqui é uma casca de banana também, tá? Isso aqui é uma casca de banana. Imediatismo é casca de banana. Corre disso, tá? Então, achei 2 brigonas aqui, né, gente? A B e a C, ó. Já eliminei a letra D e já eliminei a letra A. Como assim eliminou, professor? Aqui você não falou que estava certa? Sim, só que a questão está pedindo a não, né? Lembra? É a não. Não. Troquei o exceto pelo não. Cuidado para não confundir. Então, essa aqui está certa, essa aqui está certa. Evitar agir sozinho, pedir ajuda a outros motoristas. Isso aqui está certo, tá ok. E aí, professor, já que eu achei a brigona, a B e a C, vou eliminar então a letra C? Não, não é eliminar. Quando a gente acha a casca de banana indica que aquela alternativa é errada, é falsa, é não, não é? Ela é errada, é falsa, é não, ela é incorreta. E a questão está pedindo qual? A incorreta. Qual que é a incorreta? Essa miserável aqui.
Achei a resposta. Letra C. Deu para responder com macete? Deu. Você teria errado? Teria. Por quê? Porque a questão está pedindo a não. E você está doido para marcar que é, não é? Fala a verdade. Confessa aqui no chat para mim. Então, mais uma com macete. Gente, 8. Eu anotei aqui. Das 15 que esse aluno errou lá, esse candidato errou lá, que ele falou que não tinha nenhum macete na prova, das 15, 8 nós conseguimos responder utilizando macete. 8. Quantos pontos que ele fez? Ele fez 15. Ele errou 15, acertou 15. Então, se eu pegar as 15 que ele acertou e somar com as 8 que a gente conseguiu responder com macete, dá 23. Ele teria passado. Tá vendo? Ele teria passado. Então, isso que eu quero dizer para você. Você que chegou agora, atrasado nessa aula, volte no início. Porque o que eu fiz? Isso aqui é uma prova oficial do Detran, onde eu peguei só as questões que um candidato errou e mostrei que das 15 que ele errou, dava para responder 8 só com macete. Aqui o Diogo falando, esse exceto confunde. Então agora não confunde mais, tá, o Diogo? Quando apareceu exceto, você faz igual eu fiz aqui. Você faz igual eu fiz aqui, ó. Risco exceto, eu boto um não na questão. Você sabe que a questão está pedindo aqui não é. Aqui não é. Nesse caso aqui não é a letra C. Já tinha mostrado para vocês. Os macetes é mais difícil do que as questões. Não é, Yuri, porque você ainda não conhece os macetes. Para isso existe um treinamento aqui, ó. A gente ensina esse macete, você tem que praticar. Primeiro você tem que saber quais são os macetes, decorar quais são eles, e depois praticar. Quanto mais você praticar aquilo dentro das provas simuladas, mais você vai saber, beleza? E lembrando também que macete não é para fazer a prova toda, é para te ajudar a responder aquilo que você não sabe, né? Como faço para passar na prova de volante? Treinamento, Maria. Tem que treinar. Treina com seu instrutor lá bastante. Deixa eu ver aqui. Acertei 26 de 40. No caso, a Natália. A Natália é o nome dela. Ela precisaria ter acertado 28, né? Certamente é de Brasília, algum Detran aí que são 40 questões. Faltam só 2. Eu já peguei e amanhã desse exceto, tá? Já pegou o macete do exceto aí. Esse Detran confunde a gente. Se não fosse o professor, eu estava ferrado. É isso aí. Então vamos lá. Eu quero dar para vocês aqui agora 2 dicas. Presta atenção, até 1h20 de aula. Hoje eu caprichei. 2 dicas. Primeira coisa. No nosso treinamento, a gente ensina só aquilo que cai mais. Aliás, ensina tudo, né? Só que você não precisa estudar tudo. A gente vai lá e fala, estuda só isso aqui que resolve para você. E ensina os macetes. Os macetes ajudam muito. Quando você conhece todos os macetes e aprende a aplicar ele dentro das questões, você fica craque. Por Deus do céu, 12 a 15 questões da prova você consegue responder só com macete. 12 a 15. Toda prova dá para aplicar macete. Não existe prova que não tenha macete. Todas dá para aplicar macete. Só que você tem que conhecer os macetes. Então, quem quer estudar com a gente, vou colocar aqui na tela para você. Tá aqui, ó. Esse site aqui, isso aqui não dá para clicar não, você tem que printar a tela para depois você buscar lá no Google. www.legtransito.com.br. Aqui, nesse site você consegue fazer a sua matrícula agora. Professor, já estou gastando uma grana com a carteira e vai gastar com taxa de repetência do Detran? E aí? Comigo aqui, pelo menos, você está gastando, mas dando um lucrinho para nós continuarmos prestando esse serviço maravilhoso para vocês, não é? E cá para nós, R$31 por mês é o que vai cobrar no seu cartão aí. R$31 você nem vê isso na fatura, dá R$1 por dia. Não vale a pena correr o risco de ir lá e ser reprovado por causa dessas sacanagens do Detran. Se você quiser tirar dúvidas a respeito do pagamento, da matrícula, coisa e tal, aqui nesse site tem tudo. Mas caso você ainda tenha dúvida e queira conversar com alguém aqui da nossa equipe, esse é o WhatsApp. Chama agora, chama agora. Você ouviu a live do professor ontem, pediu para chamar aqui, para ver a respeito do treinamento, dos macetes, coisa e tal. E a nossa equipe amanhã, 8 horas da manhã, vai chegar aqui e vai te responder. Demora um pouco, porque são milhares de pessoas que chamam todos os dias, no Brasil inteiro, tá? Então demora um pouco para te atender, mas quando atender, vai resolver o seu negócio aí. Conversa com eles e faz a sua matrícula. E eu vou dar para você 2 coisas. Presta atenção para quem se matricular até o final dessa semana, hein? 2 coisas que eu vou te dar. Primeiro, maravilhosa, hein? Primeira coisa maravilhosa. Você vai ter acesso gratuito ao sistema de provas. O nosso sistema de provas, gente, é disparado o melhor do Brasil. Disparado.
Não tem para ninguém. Por quê? Porque as questões são totalmente atualizadas. Eu analiso todas elas mensalmente para não deixar de atualizar. Todas as questões são gravadas. Você faz a prova, acabou de fazer a prova, você vai lá ver o que você errou. Tem o vídeo explicando o que você errou. Tem um vídeo explicando por que você errou. Todas as questões são gravadas. Terceiro, fica tudo lá dentro do sistema para você voltar e revisar quando você quiser, porque a prova tem que revisar. Daqui uma semana você já esqueceu, tem que voltar lá, abrir e ver de novo. E quarto e melhor de todas, só questões do seu Detran. Na hora que você faz o cadastro no site, você bota qual Detran que você é e só vai aparecer Detrans do seu estado, questões do Detran do seu estado. Maravilhoso. Não tem risco de você ficar aí para a internet afora vasculhando provas simuladas duvidosas, né? E todo dia chega para mim aqui print de questão absurda, errada, desatualizada, às vezes até no próprio site do Detran. Ele põe lá de sacanagem para você aprender errado e ser reprovado. Então, aqui com a gente você vai ganhar. Matriculou no curso, vai ganhar o acesso ao sistema de provas. Outra coisa que eu vou dar para vocês, eu falei que vou dar duas, né? Matriculou no curso até o final dessa semana, hein, gente? Você vai ganhar também o curso em videoaulas para a prática de direção de carro. Eu vi que hoje gente pedindo ajuda para melhorar nas aulas de direção. Como eu estou aqui, né, cara, eu não consegui atender você aí em todos os cantos do Brasil, eu gravei vídeos para te ajudar a dirigir, desde o zero até o exame de direção. Isso está num curso que é vendido. E eu vou dar esse curso para você. Então, vai te ajudar não só na prova teórica, como na prova de direção também, nas aulas de direção e prova de direção. Presta atenção, anota, porque o pessoal do meu atendimento fica sabendo, tá? Só quem matricular até o final dessa semana vai ganhar o acesso ao simulado de provas e vai ganhar o curso de direção para carro. Tá? Você está fazendo moto, não vai te ajudar, infelizmente, mas para carro vai te ajudar. Chama aqui, conversa com a nossa equipe, faz a sua matrícula, R$ 31 por mês, você vai estudar aquilo que cai mesmo, vai aprender os macetes, vai aprender a não cair nessas pegadinhas e armadilhas que o Detran coloca aqui, como vocês viram. E vocês viram, né, gente? As 15 questões que o cara errou, 8 dava para responder só com macete, beleza? Se você gostou dessa aula, dessa modalidade, eu mostrando a questão oficial, prova oficial, isso aqui é uma prova que o cara fez, eu só tirei as questões que ele acertou e deixei as que ele errou para vocês verem. Se você gostou, manda aqui um chofera aqui na hashtag chofera aqui nos comentários, que na próxima semana a gente vem de novo. Da próxima vez eu vou trazer a prova inteira para vocês verem. Tanto as que ele acertou quanto as que ele errou. Outra prova, tá? De outro aluno, certamente, porque a gente tem acesso a várias dessas provas. Todos os dias chegam aqui para a gente. Beleza? A Janaína falou aí, ó, só de ver as questões grandes eu já ia ficar desesperado. Pois é, cara, é de deixar a gente chateado, sabe, Janaína? Mas não desespera não, vai com calma, analisando os trechinhos da questão que eu fiz ali. Também outra dica que eu dou para vocês, caiu questão muito grande, pula ela, faz as que são menorzinhas, depois no final você volta e faz aquelas grandonas. Porque você perde muito tempo em cima dessas questões grandonas e falta tempo depois para fazer as menores, tá bom? Aí, ó, a Cláudia já falou, ó. Cláudia mandou aqui ao vivaço, ó. Eu comprei, foi a melhor compra que eu fiz. Ó, Nelson, eu paguei R$ 50, certamente pagou pelo simulado de provas, né? Que eu tô dando de graça para quem matricular com a gente até o final dessa semana. Este final de semana. Vou dar o acesso ao simulado de provas e vou dar o curso de direção. Vocês verem que não é de graça, tá vendo, gente? O cara pagou, ó. Pagou porque não pegou a promoção da aula de hoje, né? Aí, ó, mandou hashtag chofera porque gostou. Próxima aula a gente vai nessa de novo. Chofera, tamo junto. Eduardo, Giovanni, Janete, Danilo, Maria, Luzinete, Regina. Show! Isso aí. De qual estado que são essas questões? Prefiro não falar, tá, Maria? É de um Detran desses aí. Beleza? Porque senão o pessoal vai, não vale para o meu. Vale sim, vale para o seu Detran sim. Algumas questões são iguaizinhas. Chofera aí. Show, muito bom. É isso, choferada. Eu vi que muita gente aí comentou com chofera, então gostaram. Próxima aula seguindo o mesmo padrão. Beijo no coração de vocês, ó. Tamo junto, hein? Falei 1h30 hoje, hein? Maior aula ao vivo da história.
Manda like nesse negócio aí, manda superchat, manda super stick, porque o professor que está merecendo. Estou sentindo até calor. Em pleno inverno, estou sentindo calor aqui. Beijo, choferada. Fui.